Caxias do Sul produz cerca de 450 toneladas diárias de lixo doméstico e 360 de orgânico. E ainda, mais 90 toneladas de resíduos seletivos são coletados pela Codeca todos os dias. Esse volume é destinado a 12 associações de reciclagem da cidade, que separam novamente e vendem para a indústria. Mas você sabe a diferença entre lixo e resíduo? Orgânico e seletivo? Será que estamos descartando esses materiais de maneira correta? Reciclamos muito ou reciclamos muito pouco? E o que o lixo pode dizer sobre nós? Olá, está começando agora mais um programa Rede de Olhares, ao vivo, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, nós decidimos falar sobre lixo, porque afinal de contas, ele pode dizer muito sobre a personalidade de cada um de nós. Para ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, aqui no estúdio do Rede de Olhares comigo hoje estão profissionais e professores de diferentes áreas do conhecimento, catadores, recicladores, coletores da Codeca e também alunos e professores do Colégio Murialdo aqui de Caxias do Sul. Na nossa atração artística, Eloy Teixeira, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Você que está em casa, é claro, pode participar ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde, através dos nossos canais de interatividade. Ricardo de Souza, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Isadora. Convidar o pessoal de casa, então, para participar pelo nosso telefone, o 3218-2194, pelo nosso Twitter, no @UXTV, e pelo nosso facebook.com/UXTV. Uma questão que eu vou deixar para o pessoal de casa aí pensando, né, no que está fazendo com o seu lixo é: você faz a separação do lixo corretamente? E também aquela questão de se sabe quais materiais devem e os quais não devem ser lavados antes de colocar, no caso do lixo, quando ele é o seletivo, né? E depois você vai estar lendo suas respostas no programa, Isso, né? daí depois o pessoal responde e eu leio aqui ao vivo. Ok, obrigada por enquanto, Ricardo. Para começar a conversa de hoje, professor Sérgio Tiepo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. O lixo pode dizer muito mesmo sobre cada um de nós? Ah, certamente. Tem, inclusive, antropólogos, arqueólogos que estudam o lixo, né, tentando resgatar a história de cidades, por exemplo. E acredito que a nossa sociedade, e talvez esse seja o grande desafio que a gente tem no século XXI, é que ela gera resíduo demais, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade que consome muito além do que os recursos disponíveis pelo planeta suportam, né? Tanto que existe a WWF no seu site, dispõe um questionário que a gente responde da pegada ecológica e que ali já mostra que o ano passado, por exemplo, em agosto, a gente atingiu o limite do planeta, né? Então, a gente mais ou menos 4 meses a gente está gastando o que o planeta não tem, né? Ou seja, a sociedade, do jeito que ela se estrutura, ela incentiva o consumo e um consumo supérfluo, né? A gente vai muito além do que a gente efetivamente precisa. Então, acho que o grande desafio deste século é a gente repensar os nossos hábitos, né? E pensar uma vida mais sustentável, né? Com menos. Com menos, sempre consumo consciente, né? Exatamente. Vamos passar para a professora Vânia. Professora Vânia Schneider, tudo bem? Professora aqui da Universidade Tudo bem, muito boa tarde. Professora, o lixo que a gente descarta, o modo como a gente faz isso, pode dizer o quanto a gente se importa com o meio ambiente também, né, professora? Certamente, né? O resíduo, como já foi dito, ele diz muito a respeito da nossa visão de mundo, da nossa percepção, da nossa relação com o meio ambiente. Quer dizer, o descarte inadvertido, o descarte irreflexo ou irracional do resíduo de qualquer forma, de qualquer maneira, diz exatamente que relação nós estabelecemos com o meio, né? No momento em que eu descarto qualquer coisa em qualquer lugar, reflete exatamente a nossa irracionalidade. Eu fiz essa defesa lá na minha dissertação de mestrado, que na verdade a gente traz no nosso comportamento instintivo esse gesto de descartar, porque ele era inerente ao nosso comportamento quando vivíamos nos primórdios da nossa existência, porque nós fomos moldados pela natureza para sermos dispersores de sementes. Então, nós comíamos
e levávamos e descartávamos essa semente à medida que nos distanciávamos das espécies que nos forneciam alimento. Esse ato de descartar, ele está presente, ele faz parte do nosso inconsciente, praticamente, né? Porém, o que mudou foi a natureza dos materiais que nós descartamos, né? Então, o descarte de uma semente ou de uma casca de fruta lá no meio ambiente, né, essa relação mais intimista que nós tínhamos com o meio ambiente, seria perfeitamente natural. E não só isso, estaríamos cumprindo um desígnio da própria natureza em favorecê-la, tanto que ela desenvolveu frutos para que a gente fosse atraído a eles, comesse e levasse as suas sementes para além das plantas fornecedoras. Porém, a natureza dos materiais mudou. Mas o ato instintivo, ele permanece, de simplesmente descartar. Como nós descartamos coisas que a natureza não conhece, não tem capacidade de degradar, né? A única coisa que pode nos fazer mudar e superar essa instintividade é justamente a reflexão, a racionalidade. É nós percebermos que aquilo ali não faz parte daquele ambiente ou não está no lugar certo. Então, com isso, nós conseguiríamos, então, reverter essa irracionalidade, digamos assim, esse determinismo genético, digamos assim, de descartar os nossos restos, que originalmente eram biológicos, eram orgânicos, e sim descartar, refletirmos sobre a potencialidade de risco que aquele material tem, ou com a potencialidade de reciclabilidade, ou de descartabilidade mesmo, porque num primeiro momento não sabemos o que fazer com aquilo. Caxias do Sul, professora, é destaque na coleta seletiva. Mas será que todo mundo está descartando seus materiais entre seletivo e orgânico de maneira correta, professora? Essa pergunta é uma briga antiga, né? Essa pergunta é dolorida porque tu está falando com a mãe da coleta seletiva de Caxias do Sul. Fomos eu e mais um diretor da Codeca, que na época propusemos o projeto da coleta seletiva. A coleta seletiva já vai para quase 20 anos e nós não conseguimos ultrapassar aí a marca de entre 15% e 20%, isso é bastante variável, né? Dependendo da época do ano, enfim, da recuperabilidade de resíduos recicláveis. E quando vamos fazer caracterização de resíduos, que é um trabalho que a gente faz comumente, avaliando a composição do resíduo que está dentro do recipiente, do saco, né? A surpresa no sentido, porque ali realmente a gente vê o quanto as pessoas não entendem o que é reciclável e o que não é, né? E também o descaso com relação à mistura de materiais orgânicos, de materiais sanitários com os resíduos recicláveis, o que vem a comprometer, inclusive, a questão da saúde ocupacional das pessoas que depois vão manusear esses resíduos quando recebem numa central de triagem. Porque tem uma cadeia de trabalho envolvida com isso depois. Exatamente. Quer dizer, e também eu acho que falta essa compreensão, porque eu tenho comigo assim, uma hipótese de que as pessoas não têm ideia de que, ou não sabem o que significa alguém estar abrindo o seu saco e reconhecendo o seu comportamento lá dentro. Porque isso a gente nota muito quando vai com os alunos, quando vai com um grupo visitar a central de triagem, que eles, mas alguém está abrindo, alguém está vendo aquilo que eu coloquei ali dentro aí. Alguém devassou a minha intimidade, porque dentro daquele saco lixo é domínio público. Exatamente. É domínio. Prof, eu vou pedir uma pequena licença, pois não. Porque a gente tem uma ligação agora do Fábio, do bairro Rio Branco, aqui de Caxias do Sul. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, boa noite. Você tem um relato, né, para o programa de hoje? Sim, eu gostaria de abordar a seguinte situação. Eu tenho no bairro São Ciro casas de aluguel e eu faço constantemente nas quartas-feiras e nos sábados. Eu vou lá em função de lixo, né? Eu vou lá separar porque são inquilinos, eles não têm essa preocupação que a gente tem. Eu estou há 40 anos em Caxias do Sul e eu tenho uma grande preocupação com o fator lixo, né? E aqui na minha casa também, que eu moro aqui na Pinto Bandeira, próximo ao Juventus, né? E eu limpo, eu varro a rua. E o senhor acha importante fazer isso? Codeca que varrem, mas na minha rua, que é questão de poucos metros, né? Eles não entram na minha rua, eles entram na tronca e na minha rua eles não entram, mas eu tenho essa preocupação, eu varro a rua. Os vizinhos poderão até ficar, assim, admirados com essa situação, mas eu faço isso aí e não me constranjam. Tá? E o senhor acha que isso depende de conscientização, então? Exatamente. Eu estive no Uruguai agora há pouco, em Montevidéu, e lá eu vejo os cidadãos, assim, comuns,
né? Eles fazem isso aí, e eu trago isso comigo desde pequeno, essa preocupação, né? Então, eu gostaria, assim, de colocar, fazer esse registro com vocês ali, para ver, né, as pessoas também se conscientizem dessa situação, né? Ok, então, Fábio, muito obrigada pela tua participação, viu? Até uma próxima. Vamos passar o microfone para o Paulo. Tudo bem, professor? Bem-vindo também. Obrigado. A arquitetura está tentando conscientizar os demais através de vários projetos que nós estamos, universidade, fazendo aqui, né, professor? Que projetos são esses? São projetos que procuram refletir sobre esses processos do tratamento dos resíduos, né? Porque é isso que meus colegas comentaram aqui, né? Eu acho que isso representa uma nova cultura do lixo, que passa a ser resíduo, que pode ser material, né? A gente começou a pensar, a participar disso há mais de 10 anos e notamos isso, assim, essa nova cultura tem exigido que se pense sobre esses processos, né? Há uma mudança, né? Na geração, na necessidade de tratar isso. E como que a gente, assim, qual é a influência disso no espaço que a gente vive? Né? Então, as nossas casas exigem equipamentos diferenciados para que a gente possa fazer a separação em 2 ou 3 tipos, depende da condição que tu faz o descarte, né? Claro. A cidade exigiria equipamentos mais pertinentes, né, para favorecer esses processos de coleta, depois de segregação e reciclagem. E, especialmente, as unidades de triagem, às quais atualmente a gente dedica muita atenção, onde essas 12, esse número que varia também, né, porque é um tanto ocioso, mas enfim, são uma série de unidades de triagem que faz parte dessa cadeia produtiva e uma série de pessoas trabalhando e, né, tendo ali a sua questão de renda e seu processo de trabalho. Então, o que a gente percebe aí é essa necessidade de... Normalmente, isso, como foi historicamente na história da arquitetura industrial, era, vamos dizer, a prima pobre, assim, relegada como, essa não necessita de atenção. E, justamente, a gente procura demonstrar a necessidade de qualificar a estrutura, né, a infraestrutura desse galpão, melhorar os processos, porque são unidades de triagem, são trabalhadores que fazem um serviço ambiental de inegável importância, né? Claro. E aí eles têm que fazer essa separação, enfim, entre o que é efetivamente rejeito, que vai criar impacto, vai exigir custo para ser aterrado, e o que pode voltar para um processo produtivo e poupar recursos, né? Então, o que a gente tem constatado nesse trabalho é a importância de pensar esses espaços, pensar esse equipamento, para que ele não gere impacto, para que não gere impacto ambiental, não gere impacto de vizinhança, justamente para ser aceitado no meio da estrutura urbana, e que seja tratado efetivamente como um equipamento urbano de saneamento, que hoje ele ainda não tem esse status. É isso uma ideia que a gente vem defendendo, assim, ele deve ser tratado como uma estação de tratamento, né, e ser um equipamento urbano. Isso implica em questão de norma, em questão de legislação, né? Mudaria o status desse equipamento dentro da cidade. Mas, efetivamente, melhorando a produtividade, né? Se os processos, se os equipamentos, se os layouts, se o arranjo produtivo for mais eficiente, né? Se as condições de trabalho for melhor, isso vai criar mais condições de que isso seja incorporado, reciclado e melhorar a condição de quem está trabalhando lá. Efetivamente, é nisso que a gente hoje concentra a nossa atenção com os demais pesquisadores da UX, as equipes, e os alunos, no caso dos alunos de arquitetura, têm a oportunidade de fazer seu estágio pensando e contribuindo nesse processo da cadeia produtiva da reciclagem. Vamos falar com uma delas, então? Pode ser, a Ana. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Você que trabalha com o professor Paulo, né, numa dessas pesquisas, conta um pouquinho do que tu faz na pesquisa. Então, Tá, pode falar. Meu estágio, então, é nessa área de galpão. É uma coisa nova que até então eu me identifiquei um pouco quando ela comentou às pessoas. Eu sabia que já existia essa cadeia de trabalho, de separação. Quando eu fui lá, eu me surpreendi, porque tu cai na realidade, tu vê o trabalho, como está sendo feito. E a minha área que eu estou estudando juntamente com o professor é justamente a parte da organização de espaço, layout, o que pode contribuir para aumentar a produtividade dos trabalhadores e, assim, dar um ambiente melhor e com mais organização, um espaço mais pensado, que com o que a gente estuda a gente pode contribuir nesses espaços. E está sendo bem gratificante saber que o que a gente
vai aplicando em outros, que a gente é acostumado a trabalhar com outros projetos, poder trabalhar com essa parte de galpão, de triagem, que até então não é muito abordada, né? pelo... E muita coisa acaba levando para casa depois também, com certeza, de ensinamento, nossa, né? Em casa a gente começa já a analisar de outras formas, assim. Ok, obrigada, Ana. Vamos passar para a Suelen, por favor. Suelen, que também tem uma ligação com o projeto do professor Paulo. Isso, Suelen? Isso. Bom, eu trabalho na reciclagem da Arca, né, há 11 anos. E é um trabalho gratificante, só que não é reconhecido pela população. Poucos reconhecem, né? Mas, assim, aos poucos que está acontecendo no município, a gente está tendo bastante apoio da Codeca, a prefeitura, né? E com o novo comitê gestor está se vendo que está se vindo bastante projetos, como foi citado pelo professor ali, sobre o projeto da WWF, né? Nós seremos uma das primeiras reciclagens a ser contemplada com o projeto, né? Então, assim, a gente está sempre buscando, né, projetos, parceiros, amigos que estejam sempre acompanhando o nosso trabalho, né? E é um trabalho assim que eu acho assim que é uma coisa que faz muito bem ao meio ambiente, à população, Caxias do Sul, só que é pouco valorizado, né? Sim. Conta pra gente o que é a Arca, que o pessoal de casa talvez não saiba. É uma associação de recicladores e carroceiros, isso? O nome da associação é a Associação de Recicladores e Carroceiros do bairro Aeroporto, porque logo no começo ela foi começada com carroça, sabe? Eu não sou uma das que iniciou o trabalho, mas estou lá já há 11 anos, né? Mas elas começaram com carroça no começo, agora a gente tem todo o trabalho com a Codeca, com o convênio, com a prefeitura, né? E é um trabalho muito gratificante, mas a gente está sempre buscando novos parceiros, novos projetos, né? A gente tem também a UCS aqui com o professor Paulo ali. A gente está sempre buscando novos projetos, novas parcerias, né? Mas tem que melhorar muito ainda. A gente tem que olhar muito para frente ainda. Tem muita coisa que tem que ser melhorada. E a população de Caxias do Sul, por favor, separe o material. É isso que a gente pede, sabe? Pelo menos separe o seletivo do orgânico, sabe? É vou te pedir assim, um break, porque agora eu vou chamar um material que a gente foi para as ruas e viu, na verdade, o que as pessoas pensam sobre jogar lixo no chão e separação de lixo. Vamos conferir, olha só. O que você pensa a respeito da nova lei que pune quem joga lixo nas ruas? É uma ótima lei, né? Diminui a sujeira na cidade, né? Porque tu pode ver que tem cidades de Gramado, tu não acha uma sujeira no chão. Seria muito bom que funcionasse. Tem que ver como é que vão fazer a fiscalização disso. Tem que levar multa, né? Correto, ali. Acho que isso aí já aconteceu no Rio de Janeiro e deu certo. Tem que ser punido mesmo. Do jeito que tá indo as coisas, tá cada vez mais feia a nossa cidade. No Japão, por exemplo, não pode botar um papel no chão. Acho que as pessoas têm que ter consciência que o lixo tem que ser largado no lixo e não na rua. Principalmente para Caxias do Sul, que é uma cidade tão bonita. Eu acho que só mexendo no bolso para o povo aprender, né? Isso aí é responsabilidade da própria sociedade. E em casa você separa o seu lixo? Separo o orgânico e o seletivo. De manhã eles passam um seletivo e de noite passam o orgânico. Eu sempre separo. Não, tá complicado. Tem que melhorar, né? Eu moro no interior, mas há muitos anos nós separamos lixo. Tem uma sacolinha que a gente usa para o seletivo, para o orgânico, e o saco azul para o seletivo. O orgânico eu enterro no terreno e o seletivo na segunda e nas quintas eles passam a recolher. Tem a coleta seletiva na rua, então a gente tem o hábito de separar. Assim. Eu tenho um saquinho para o orgânico e um saquinho para o reciclado. Separando é mais fácil para recolher, para tudo. Tá, então a gente ouviu falar, na verdade, de uma lei que hoje está em vigor em Porto Alegre e está para ser aprovada aqui em Farroupilha. Por isso a gente recebe a Glória Menegotto, vereadora de Farroupilha. Tudo bem? Bem-vinda, Glória. Tudo bem, Isadora. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes hoje. Dizer que a lei já foi aprovada em Farroupilha. É uma lei de minha autoria, né? Onde realmente eu fui buscar essa lei lá no Rio de Janeiro. Depois disso, eu soube que já existem em mais de 40 municípios aqui no Rio Grande do Sul? Não só no Rio Grande do Sul, né? No Brasil. Né? Já existem mais de 40 municípios essa lei. Agora, nós aprovamos a lei em 23 de abril, já em Farroupilha, e tem 60 dias, né, para que possa ser divulgada a lei através dos sites oficiais
da Prefeitura, da Câmara de Vereadores. Agora mesmo nós estamos divulgando, né? Claro. Então, sempre que a gente pode, a gente fala isso. E dizer que depois que foi aprovada, ainda não está sendo, vamos dizer, multado as pessoas que jogarem lixo, porque o intuito da lei é conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas que não devem jogar uma ponta de cigarro assim, em qualquer lugar, na calçada, qualquer coisa, papel, enfim, conscientizar, não é multar. Sim. Mas, na verdade, eles estão sabendo que poderão ser multados. Então, eu te diria que depois que nós aprovamos essa lei em Farroupilha, mudou completamente a nossa cidade. A limpeza está maravilhosa, nós podemos passar no centro da cidade ali. Claro que nos bairros ainda é um pouco mais difícil nos bairros, né? Os bairros são grandes e é difícil. Mas no centro da cidade, a cidade está bem mais limpa e eu estou achando maravilhoso. Glória, e a fiscalização, como irá funcionar nesse sentido? Pois é, a fiscalização é através, claro, de fiscais que o prefeito municipal vai colocar, né? Vai funcionar normal. Centro, bairro. A gente não sabe ainda como é que vai ser, se os mesmos que os azuizinhos poderão também fiscalizar. Não sabemos ainda como é que o prefeito vai colocar isso. Mas primeiramente, eu acredito que vai começar no centro e bairro. Não é no interior, por exemplo. Claro. Por exemplo, agora já falaram, mas quem que vai pagar a multa? A gente já ouviu a multa que as pessoas jogaram quando foram a Caravaggio, por exemplo, de cascas de bergamota. Não tem nada a ver isso, nada a ver. Mas a conscientização. Se tu não jogar, tá no carro, não jogar um pedaço de, sei lá, de qualquer coisa, jogar fora da... Porque parece que as pessoas não enxergam, mas todo mundo enxerga. E tem um preço já, a multa já está estipulada em um valor, Glória? Sim, está estipulada. Por exemplo, uma latinha de refrigerante é uma multa de R$50. De uma latinha de refrigerante até 1 metro cúbico, a multa será de R$150. E passando de 1 metro cúbico, é R$300. É uma multa, eu diria, muito branda, né? Mas tudo é um começo. Claro. Então, a gente está começando, a gente já sabe, por exemplo, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves foi aprovada a lei já em dezembro e ainda não estão multando. Sim. Mas também, eu diria assim, a cidade está totalmente limpa. Então, é uma questão de conscientização. Eu estou gostando muito. E já está dando resultado, né? Está dando resultado. Isso que importa. O importante é isso, que dê resultado. É isso que importa. A prefeitura deu uma contrapartida, de repente colocou mais lixeiras, está apoiando. Então, exatamente. O meu trabalho não terminou, por exemplo, não terminou fazendo essa lei e sendo aprovada na casa, lutando por isso. Não. O meu trabalho é realmente, por exemplo, nós temos a Farroupilha Ambiental, que recolhe o lixo. E ele recolhe o lixo, mas como é que eles recolhem o lixo? Num caminhão só. Sim. Onde todo mundo separa o lixo. Deve separar o lixo. A gente deve separar o lixo em casa e colocar nas lixeiras. Porém, quando o caminhão passa, ele recolhe esse lixo tudo no mesmo caminhão. Então, ou seja, não adianta nada. Não adianta nada. Aí vai lá para o aterro lá e não adianta nada. Então, o que nós estamos trabalhando? Para que eles coloquem mais um caminhão somente para o lixo seco, né? E já estou sendo atendida. Também mais containers e, claro, mais lixeiras. Agora, também eu diria assim, que não é o fato é o seguinte, as pessoas podem dizer assim, eu jogo no chão porque não tem lixeira. Aí eu pergunto, se eu estou dentro da minha casa, estou na sala. Na sala não tem uma lixeira. Será que eu vou jogar o lixo ali no chão? Ou eu vou levantar com o meu lixinho e vou lá na cozinha e coloco numa lixeira? É questão mesmo, né, então, de conscientização. Conscientização e educação. Glória, muito obrigada. A gente já está se encaminhando para o final do primeiro bloco. Eloy Teixeira, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Eloy, que é adepto à reciclagem, isso? Conta um pouco a história desse teu amplificador aí. Desde que eu nasci, eu já me reciclo. Caxias é uma cidade riquíssima em materiais, recicláveis, inclusive. Esse amplificador é um clone do amplificador Fender. Todo o material foi colhido das caçambas de descarte. O gabinete MDF foi jogado fora. O chassi de metal foi conseguido lá na Ecoponto da Codeca.
a tela também. O alto-falante foi reformado também lá da Codeca. Os transistores de resistência, todo o material transformador que está dentro, que foi todo recondicionado. Também eu consegui televisores velhos, computadores. Os capacitores da fonte, para quem entende de eletrônica, é difícil de encontrar. Sim. Nos computadores e nos televisores mais antigos se encontra. E a única coisa que é nova aí é o Corvin. As laterais desse amplificador têm apoios de aço inoxidável, que também foi conseguido no descarte. E se você quiser, eu posso fazer uma pequena demonstração rápida da sonoridade de um amplificador feito de descarte, reciclado. A gente ouve a tua música, pode ser, Eloy? Pode ser. O Rede de Olhares vai fazer um breve intervalo, a gente volta na sequência falando ainda sobre lixo. Até já! Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, ao vivo, aqui pela UXTV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Hoje nós estamos falando sobre o lixo e você que está em casa pode participar ainda nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Ricardo, quais são as formas que o pessoal tem para participar do programa de hoje? Pode participar pelo nosso Twitter, @UXTV, pode participar pelo nosso facebook.com/UXTV e pode participar ligando para o 3218-2194. Vou trazer alguns dados aqui, Isadora, que cada habitante no Brasil gera 670 gramas de resíduos sólidos por domicílio diariamente. Né? Se a gente for levar em conta o lixo que vai além do lixo domiciliar, que é o lixo das ruas, esse dado chega a quase 1 quilo de lixo por dia por habitante, então é bastante, né? Se a gente for comparar agora com os Estados Unidos, nos Estados Unidos os norte-americanos geram 1,9 quilos por dia. Então, quase o dobro que a gente aqui, né? Os dados são de uma avaliação feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Organização Pan-Americana da Saúde e pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária Ambiental. Ok, Ricardo, obrigada. Se houver alguma interação, tu pode me chamar. Pode deixar. Agora eu quero convidar todo mundo que está aqui no estúdio e também você aí de casa a conferir um bate-papo que a nossa equipe de reportagem fez com 3 garis aqui em Caxias do Sul. Olha só. O lixo certo é recolher ele, deixar ele embalado, mesmo porque quando ele está fermentando, ele produz algumas bactérias, alguma coisa, então quanto lixo mais, quanto mais cuidado, mais fechado, é uma questão de saúde também pra gente. Tem muita gente que caminha longe com o lixo na mão, chega, bota no carrinho, bota numa lixeira, e outros simplesmente passam pelo carrinho e atiram no chão.
Eu não sei se é o fato, assim, de ter alguém para varrer. Ah, tu tá varrendo, então vai varrer meu lixo. Como tem uma pessoa que está executando esse trabalho, eles acham que essa pessoa tem obrigação de fazer e eles não precisam cuidar. Eu tenho observado que às vezes as pessoas chegam na corrida e jogam tudo, ou no verde ou no amarelo, e às vezes há uma troca, assim, uma mistura. Assim. Eles já vêm e abrem o container amarelo e deixam a tampa para baixo, então todo mundo que vai passando está comendo uma maçã, larga ali, só que tem muito papel, muita coisa, larga um lixo molhado e estraga todo o lixo seletivo, né? Então, algumas pessoas separam bem, agora outras já não. Porque é uma questão de educação, né? Porque o povo acostumou a agir dessa forma e para te mudar a concepção das pessoas é bem complicado. Sacolinhas orgânicas, que é o que mais tem, eu sempre procuro amarrar uma na outra, assim, né? Amaro 4, 5 amaradinhas na outra para facilitar. E quando o coletor chegar, porque ele vem sempre com pressa, né? Pra ele numa mão, assim, ele já carregar tudo, sem precisa, né? Ficar repassando cada dedo uma sacola, assim. Já deixo elas amarradinhas orgânicas. Eu separo o meu lixo e eu pego o meu lixo que eu separo seco e trago até eu encontrar um container. Às vezes eu trago até no ônibus as minhas sacolas com lixo e trago e coloco no primeiro container amarelo que eu enxergar. Na casa da gente a gente cuida bem, né? Eu acho que em qualquer lugar que a gente estiver, a gente tem que cuidar bem também. Então, se tá com lixo na mão, comeu alguma coisa, vai até uma lixeira, espera algum passar e larga dentro. Eu acho que a cidade fica bem melhor. Tu vai ter mais tempo para varrer as folhas, outras sujeiras, assim, do que o papel. A gente vê muito copinho de sorvete, coisa assim, espalhado pelas calçadas, fica muito feio, né? Então, acho que para nossa cidade ficar mais bonita, acho que um pouquinho mais de educação das pessoas. Deu para ver que a gente tem alguns problemas aqui em relação à separação do lixo. Por isso a gente recebe também uma coletora, Rejane. Tudo bem, Rejane? Oi, tudo bem. Esses problemas são frequentes mesmo na área do teu trabalho? São muito frequentes. Eu trabalho no setor do orgânico e deveria ser só resíduo doméstico, né? E a parte do papel higiênico mesmo. E tem muitos material seletivo, sabe? Misturado. E muita coisa assim, o pessoal acha que está separando, sabe? Então, tem uma caixa de pizza, é papelão, tá, tudo bem, é seletivo. Mas tem 3 pedaços de pizza dentro, já misturou, já não é mais seletivo, né? Então, o ideal seria realmente separar. E principalmente descartar corretamente, sim, né? A gente se machuca muito, né? Porque tá todo mundo correndo ali naquele serviço e pega lixo em grade, então às vezes se fura nas grades. O pessoal não separa direito e não coloca em local adequado, certo, para a gente pegar, numa lixeira bem identificada. O pessoal ainda peca nisso, sabe? É bem complicado. Fora o respeito pelos coletores, às vezes, nas ruas, que imagino eu que seja complicado também. É bem complicado. Aquilo que a varredora falou, né? A pessoa recém passou do lado do carrinho e... a varredora está varrendo, eu vou botar aqui porque eu estou ajudando, ela está trabalhando, estou ajudando no serviço dela. Não é bem assim, né? A gente tem que pensar assim, o pessoal está levando o meu lixo, né? Vou ajudar, vou separar direitinho, vou oferecer, de repente, um copo d'água no calorão, sim, sabe? Assim, eu procuro ser bem educada com os moradores quando eles vêm conversar, dizer, olha, não levaram o meu lixo. Tá, mas que dia que é hoje? Hoje é dia de orgânico. Sim. É de tarde, o orgânico passa de tarde. Então, assim, vamos ligar para a Codeca, vamos ver qual é o dia do seletivo, porque... A Codeca faz um trabalho bem legal em toda Caxias. O seletivo é 2 vezes por semana, o orgânico é 3 vezes por semana. Só que o pessoal, às vezes, não pensa em procurar se informar para ver o horário. Às vezes, o caminhão recém passou e vai lá e larga o lixo. De novo. Então, assim, vai ficar 2, 3 dias ali fora. Sim. Então, é complicado. O pessoal deveria se informar mais. Vamos passar para o teu colega. Muito obrigada. Teu nome, por favor? Diego. Diego, a Codeca tem outros projetos, na verdade, que incitam também essa educação por trás da conscientização de separar o lixo corretamente, é isso? Isso mesmo, tem muitos projetos, inclusive, são troca solidária, que troca cada 4 kg de lixo seletivo por 1 kg de alimento, tem o ecoponto para descartar material eletrônico, tem inúmeros projetos na parte de educação, de ensino.
tem o olhar sustentabilidade, arte de brincar riscando valores. Então, tem inúmeros projetos. Eu diria assim que a Caxias do Sul tem toda a estrutura para acondicionar esse lixo. Acho que falta um pouco de educação. E é esse o ponto que a Codeca frisa bastante. Ela foca muito nesse ponto de educação ambiental. Inclusive, tem projetos Caminhos do Lixo, tem palestras educativas em escolas, em empresas, que é esse ponto mesmo, educação. A gente tem que saber o que nós produzimos. Lixo é um problema mundial, não é só em Caxias, não é só na cidade vizinha. É um problema mundial e todo mundo tem que ter consciência no que fazer com esse lixo. Todo mundo vai produzir, todo mundo vai produzir. Todo mundo tem que ter essa responsabilidade de onde vai esse lixo. O lixo é de todo mundo, né? Tem que ter esse cuidado. E que nem diz mesmo, o lixo fala muito sobre a gente tem que ter essa ideia também. Tem que ter cuidado. Obrigada. Já que tu falou de educação, vamos falar com o pessoal da escola, do Colégio Murialdo, professora Karen. Tudo bem? Bem-vinda. Existe um projeto na escola que trabalha também educação ambiental, né, com as crianças, com os adolescentes. Sim, existe. Foi um projeto mais pertinho do microfone. Sim, existe. Foi um projeto que durou 4 anos, né? E esse projeto ele foi baseado no Carta da Terra, no documento. Ele participou, então, foi um projeto interdisciplinar, onde todos os professores conseguiram contribuir na sua disciplina com alguma ação prática, né? Uma das primeiras ações que a escola teve foi a troca, então, das lixeiras, onde em cada sala de aula foi colocada 2 lixeiras, separando o lixo, porque é diferente a gente ensinar falando, mas quando a gente ensina na prática. Então, foi uma das primeiras ações, então, em todas as turmas, né, colocarem 2 lixeiras para separação deste lixo e trabalhando sempre com aquele conceito de que um ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, mas sim aquele que menos se suja. Sim. O conceito de lixo mesmo, né, porque muitas pessoas têm a ideia de que lixo é algo que não pode ser mais reaproveitado. Então, trabalhar o que é um resíduo, o que é lixo, enfim, qual que é a diferença desse conceito. E o ponto de vista também, porque quando você joga fora, depende do que é fora, né? Olhando de uma forma mais ampla, você pode estar jogando para dentro do seu planeta. Claro. Continua na mesma casa, né? Que é único, que é um recurso finito, onde se aprendia antigamente, né? Que os recursos eram infinitos e que as coisas continuavam e que a gente ainda tinha boa parte do planeta para aproveitar. Que nós não dependemos, né, desse planeta. Era trabalhado, mas agora a gente consegue entender que a gente faz parte dele, sai um pouco do antropocentrismo e trabalha um pouco com o ecocentrismo, né? Claro, que é o que está precisando, né, professora Karen? Isso. Vamos passar para alguém que participou do projeto? Claro, Pode ser? Para essa menina, pode ser? Teu nome, por favor? É Sara. Sara, tu participou do projeto na escola? Sim. E o que tu aprendeu? Foi bem interessante porque, assim, ele nos ajuda a melhorar nosso conceito que a gente tem sobre o lixo, a separação, como é que a gente está fazendo em casa e na escola também. Na própria sala de aula, quando alguém deixa cair alguma coisa, sempre tem algum colega que fala, olha, tu deixou cair. Então, é bem interessante. A gente, os professores também. Levou para casa muita coisa que tu aprendeu? Sim, mas eu já separava o lixo, assim, desde sempre. E também teve várias atividades práticas que fizeram com a gente que ajudou bastante. Ok, muito obrigada, Sara. Vamos passar o microfone para esse lado, para alguém que participou agora. Para essa menina aqui, pode ser? Teu nome, por favor? Débora. Débora, tu também participou do projeto, né? Eu também achei muito interessante e a gente aprendeu um dos princípios que foi os 5 R's. Que a gente tinha que reduzir o consumo, que a gente reaproveitava, que depois, se a gente não pudesse reaproveitar, a gente reciclava. A gente tinha que repensar nossos hábitos antes de fazer as coisas e recusar muita sacola para ajudar o meio ambiente. Muito bem, muito obrigada, Débora. Estão bem ensinados, né, professora? Obrigada. Ricardo, temos interatividade, é isso? Temos interatividade. O Lucas Rodrigues está falando do Murialdo, que é um colégio exemplo em Caxias do Sul. E o Frank Kest, ele está perguntando por que está demorando tanto tempo para ser montada uma usina para utilizar o gás do lixo. Ele disse que há anos foi falado nisso na Câmara. Ah, muito bem. Professora Vânia, vou te bombardear de perguntas, porque a gente recebeu também aqui uma pergunta da Luísa, nossa telespectadora de Bento Gonçalves. Ela diz o que ela faz com um lixo que ela encontra em mata nativa. Qual é o procedimento?
Bom, lixo que se encontra em mata nativa, o primeiro procedimento é tentar identificar quem é o dono. E a gente quase sempre consegue, porque lixo tem a cara do dono. É verdade. E em conseguindo fazer isso, apenas para isso, né? Há penalidades para isso. E se não, nos resta recolher e avisar a companhia, o poder público, enfim, para que recolha e destine corretamente. Aliás, esse é um dos grandes custos que a Codeca tem, né? É recolhimento de resíduos descartados de forma inadequada em terrenos baldios, em terrenos recorrentes, né? Porque é o mesmo lugar que é permanentemente utilizado como depósito de resíduos. Então, não é só aquele lixinho inocente que a gente larga na rua enquanto está caminhando, mas, às vezes, são montanhas de resíduos que estão acumuladas e a nossa região ela favorece bastante. Né? Nós temos muitos sumidouros, barrancos onde o resíduo some. Né? Sim. E Bento tem uma característica, Caxias já foi assim também, mas Bento tem uma característica nas barrancas do rio Burati. Se você andar permeando lateralmente essas barrancas, você vai encontrar vários locais que é só dar uma espiadinha e ali estão as marcas dessa cultura de descartar nos buracos, né? É uma tentativa de preencher os buracos, eu acho, não sei onde é que está isso lá no registro acásico das pessoas. Mas respondendo também a questão da usina de gás. Do biogás, né? Essa questão do biogás, ela está vindo com bastante força. Existe um projeto nacional do Ministério da Cidade chamado ProBiogás, numa cooperação com a GIZ alemã, onde haverão, inclusive, incentivos para que a questão do biogás seja incentivada na questão de nós estarmos explorando essa potencialidade de produção de energia a partir do resíduo. Nós temos uma concepção ainda de fim de tubo, né, que resíduo a gente pega e põe em aterro. O que se quer agora, dentro desse desafio que é o ProBiogás, é nós estarmos olhando também para o resíduo orgânico e para o efluente, que são duas coisas, e a sua potencialidade, através da digestão anaeróbia, em gerar um biogás que possa, então, ser convertido em energia. É um projeto bastante ambicioso, né? Porque há uma preocupação, enquanto um todo no Brasil, de que se dissemine a questão da queima do resíduo, né? E que, com a queima, nós venhamos a prejudicar principalmente a questão da coleta seletiva. Sim. E dos catadores, porque o resíduo de maior interesse na queima é justamente o resíduo de maior rendimento na coleta seletiva, na reciclagem. Claro. Então, essa questão do biogás é dar um valor a um resíduo e a um efluente que até então é um problema e ele passe a ser, na verdade, não um problema, mas sim uma solução. Então, serão subsidiadas, digamos assim, mais facilmente tecnologias de disposição e tratamento de resíduos que contemplem a questão também da reciclagem biológica, que é a conversão do resíduo orgânico em biogás. Só temos um problema. Diga, rapidinho. Bem rapidinho. Que nós começamos da forma errada. Para dar certo essa questão do biogás, nós deveríamos estar separando o orgânico do resto. E o que a gente está fazendo é outra coisa. A gente está transformando o orgânico em rejeito, porque a gente mistura com tudo que é coisa. Então, para dar certo isso, nós temos que mudar o conceito de segregação, de coleta, que é separar o orgânico do restante. Ok, obrigada, professora. Nicole. Oi. Além desse lixo todo que a gente comentou, a gente tem o lixo nosso, o lixo interior, o lixo que fica dentro da gente. Como lidar com essa questão, Nicole? Então, Isadora, o que geralmente a gente percebe é que conforme a gente vai crescendo e ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando situações inacabadas, né? Até que chega a determinado ponto da nossa vida e por diversas causas, né? Ou alguma crise, ou algum impasse, ou alguma dúvida e insegurança, isso vem à tona com mais intensidade. E aí é um momento de parada e um momento de olhar para isso. E não existe outra forma de eu separar o lixo interno se não arregaçar as mangas nele. Né? Agora, a tendência que o ser humano tem é de procurar buracos, como a professora Vânia comentou, né, que de alguma forma camufle isso, né? A gente tem medo de sofrer e aí vai camuflando e não adianta, né? E o bacana é a gente poder pensar
que dentro do nosso lixo interno também existe recurso para reciclagem. E também tem separação. E também tem separação, né? E dentro desse mexer, por mais que por algum momento seja doloroso, é uma renovação. Sim. Né? E dali podem nascer novos caminhos e novas possibilidades. Mas não existe outra forma senão olhar para isso e ter contato com isso. Importante, né? Sérgio e Paulo, vou passar o microfone para vocês. Uma frase cada um para encerrar o programa. O poder de vocês hoje aqui no Rede de Olhares. Falta conscientização, falta, mas dicas para a gente deixar de ser um pouco egoísta nessa sociedade que a gente tem hoje. Começo pelo Sérgio, termino com o Paulo. Para ser tão rápido assim, eu acho que o lema do Murialdo está ótimo, né? Ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. E isso fala exatamente da transformação que eu falei no início. Quer dizer, a gente tem que mudar os hábitos, pensar mais naquilo que a gente consome, consumir menos, né? Ser mais seletivo no consumo, né? E isso remete numa transformação que tem que acontecer na sociedade, inclusive. E numa raiz, né? Porque já não é mais tão superficial. Paulo? Bom, eu acho que toda essa discussão demonstra o processo que estamos, né? Tem uma certa novidade nessa cultura do lixo, uma necessidade de tratar isso diferente, mas também a gente reconhece a complexidade do tema. Então, eu acho que é importante assim a preocupação com o outro, né? E nesse sentido, não olhar para o outro assim, é não dispensar o resíduo empurrando, né, que o outro dê conta disso. Não, claro. Vamos dizer, compara com o teu alimento, tu é cuidadoso com o teu alimento, então seja cuidadoso com a sobra, com o resíduo, tenha consciência, procura tomar consciência, né, da complexidade que é isso, porque a gente ainda está falando de resíduo doméstico, resíduo urbano, mas né, tem de saúde, tem de construção. Sim. Então, eu acho que é isso. Vamos procurar tomar consciência, né, para a complexidade do problema e tentar contribuir, seja com a tua própria conduta ou com esse sistema complexo que é isso, fazendo a tua parcela de contribuição nisso. Ok. Muito obrigada a todos que vieram aqui até o estúdio hoje aqui na UXTV. Ricardo, muito obrigada. Obrigada a você que esteve em casa, participou através das nossas redes sociais, do telefone. Eloy Teixeira, muito obrigada. O Rede de Olhares vai ficando por aqui. Deixa uma mensagem. É importante ter consciência quando o tema é o planeta, o mesmo planeta que a gente vai viver para sempre e vai deixar aí para os nossos filhos. Até a próxima. Eloy, contigo. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções se repetindo.
em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista de